Olá, pessoas! Mais uma semana do seu Tá Fazendo o Quê? Simplesmente o maior e mais importante videocast sobre política da TV brasileira e também aqui do YouTube. E como eu sempre digo, se você não concorda, é porque não viu todos os programas ainda e se faça esse favor. Como toda semana eu tenho dito, este é um programa destinado a falar sobre política. Política de maneira macro, política que mexe com a sua vida, que mexe com o seu bolso, que te ajuda a entender um pouco mais e um pouco melhor sobre tudo que você está passando, às vezes reclamando pra caramba, sem nem saber por que tá reclamando ou pra quem que devia reclamar. Então o papel do Tá Fazendo o Quê é esse. Botar a gente aqui pra gente poder perguntar se tem mandato, o que tá fazendo? Se não tem mandato, o que tá fazendo? Porque são pessoas que, direto ou indiretamente, vão influenciar na nossa vida. Portanto, aproveita esse momento, se inscreve no canal lá no YouTube, só botar o telefone aqui, ó, tem um QR Code na tela, se inscreve no canal, toda semana tem uma bela de uma entrevista aqui para te ajudar a entender todos os meandros da política. Não tô aqui para falar mal de político, porque isso você já fala em casa e eu não preciso ajudar vocês. A minha conversa hoje ela vai ser deveras interessante por vários motivos. Primeiro, porque o cara tem um currículo monstruoso, historiador, mestre em história pela Sorbonne. Não é igual Elias, que é mestre em cerveja. É o cara é mestre pela Sorbonne de história, meu irmão. O cara foi secretário de Estado, o cara é presidente estadual do partido. Então, assim, o homem tem background pra caramba pra poder nos ajudar a mapear um pouquinho o que está acontecendo na seara política, local, estadual, nacional, internacional, bobear tá intergaláctica, porque aqui esse programa, cada vez, ele tá ampliando nossas fronteiras. Meu convidado de hoje é Gilvânio Felipe. O homem tá aí fazendo parte da política goiana já há bastante tempo, em vários espaços, né, Gilvânio? E hoje está como presidente estadual do Cidadania, que vai até me ajudar a entender uma coisa que hoje eu tô com dúvidas, que é a tal da federação. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Gilvânio, muito obrigado por ter topado vir falar com a gente e é uma satisfação poder recebê-lo aqui. E a primeira pergunta é sempre aquela, né? Tá fazendo o quê? Bom, primeiro é um prazer estar aqui nesse programa, nesse videocast, para bater esse papo. Do jeito que você falou aí, parece que eu devo estar chegando aos 80 anos, mas não é bem isso. A questão é que eu comecei muito cedo. Eu comecei uma militância, uma atuação política, um engajamento político, como a gente dizia, aos 16, 17 anos. Naquela época nós vivíamos o final da ditadura, 78, 79, né? A ditadura estava ali no seu finzinho, né? Logo quando assumiu o general João Batista Figueiredo, né? Então, isso levou a juventude daquela época a ter um engajamento muito forte. E eu, desde então, me apaixonei por essa tal de política, mas política com P maiúsculo, como essa que você acabou de explicar muito bem aí, né? Na introdução a esse programa. A política, as ideias políticas, não é? Como gerir a nossa vida em sociedade, porque a política é isso. Nós somos animais sociais e nós precisamos de regras, de parâmetros para não nos exterminarmos mutuamente, né? Então nós precisamos de regras morais, precisamos de regras legais, né? Precisamos de um conjunto de regras políticas para mais ou menos disciplinar como é que se toma a decisão. O que a coletividade vai fazer? Vai asfaltar ou vai colocar o esgoto? Isso aí tem que ser resolvido de uma maneira civilizada, senão vai ser o quê? Vai ser na faca, no tapa? Então a política vem para isso. E tem muita gente que esquece que isso é a política. A política não são as negociatas da política. Isso aí já é um desvio, já é uma tergiversação. Sem política nós não vivemos, não é? Nós temos que ter a política, mesmo ditaduras têm a política. Uma política toda limitada, atarrachada, não é? Decepada, mas tem que ter a política. Política como forma de produzir a opinião coletiva, né? Então eu sou apaixonado por essa ideia, gosto muito da política, gosto muito das ideias, de discutir, de estudar as ideias políticas. É isso que eu tenho feito. Tenho feito política, mas política com P maiúsculo.
né? Eu não sou, por não ser parlamentar, eu não quis, eu até me aventurei uma vez, fui candidato a prefeito, mas depois eu não gostei muito da experiência de ser candidato. Eu prefiro fazer a política sem ser parlamentar. Respeito muito quem faça a opção por ser, porque é preciso muita coragem mesmo, sabe, para ser candidato, é uma barra pesadíssima, mas eu prefiro fazer a política um pouco mais de bastidor. Esse ponto é interessante porque há pessoas que só entendem a política na perspectiva do exercício mandatário. E isso é só a pontinha do iceberg. Tem tanta gente que tá debatendo política, falando sobre todos os dias, né? E eu achei bacana a sua introdução, porque se a gente tá reclamando que não tem CMEI para todo mundo, ou se a gente tá reclamando que a do IDEB tá baixa, isso tudo é política. Porque a gente tem que ter uma política educacional. Não, se você mora num condomínio... Exatamente. Eleger um síndico não deixa de ser política. Não é política, não é política partidária, claro que não. Não é um parlamento, não, mas é a política. É definir que linha aquela coletividade vai seguir. Aquela coletividade, por exemplo, vai separar o lixo. O edifício tal lá vai separar o lixo. Aí entra um síndico, não, isso aí é bobagem, eu não valorizo isso, olha só. Não deixa de ser uma posição. É uma dinâmica de gestão de demandas coletivas. Exatamente. O meu prédio, inclusive, tá passando por isso. Tem um problema de elevador lá, tem que trocar o motor do elevador, mas aí tem gente que não quer pagar. E aí você tem que fazer uma gestão brutal do processo. Isso é política. Com certeza. Né? E pensando nessa questão política agora, né? Você que é um estudioso, é um pesquisador, né, fez um mestrado em história. Eu acho que a história ela tem uma lente diferenciada para olhar os processos políticos, né, Giovanni? Me fala uma coisa. A gente tem no Brasil, principalmente, vamos falar assim, de 10 anos pra cá, uma dinâmica política que eu acho que a história vai ter muito trabalho pra narrar ela no futuro, né? Porque a gente tem que pensar isso, que é o futuro que vai poder olhar pro nosso breve passado e falar, ih, cara, vocês deram ruinzão, né? Foi uma porcaria que vocês fizeram lá. Como é que tá sendo construída essa perspectiva histórica, principalmente nessa última década no Brasil, que teve tanta treta? Olha, a diferença, né, entre a ciência política e a história é um pouco essa. A ciência política, ela se debruça muito sobre o agora, né, sobre o momento. E você tentar interpretar o momento é correr muito risco, né? Sim. Porque às vezes você não tem todos os elementos, você não tem todas as informações, todos os dados. Você vê que tem coisas que vão sendo reveladas. Por exemplo, tanta coisa está aparecendo sobre o governo Bolsonaro. Agora... As pessoas fazendo análise 6 meses atrás não levavam em conta esses dados que estão vindo à tona agora. Não, a própria questão do Lula. Você pegar 5 anos atrás e falar, cara, não, o Lula acabou, o Lula tá preso, exatamente, acabou. Porque política é o momento, né? Porque política é o momento. Agora a história, ela se beneficia, né? Ela tem um benefício do a posteriori, como diziam os filósofos. Você trabalha sobre um evento depois que ele já aconteceu. Então, para o historiador se arriscar a fazer prognóstico e tal, você pode até tentar, mas o risco do erro é muito grande, né? Muito grande, porque sempre pode haver interveniência de fatores externos. Por exemplo, quem poderia prever a pandemia? Sim. Quem poderia? E aí eu sou obrigado a usar uma fala que eu ouvi uma vez, que ser testemunha da história é um saco. Porque você lê no livro, né? Não, lá na década de tanto, teve lá a gripe espanhola, morreu. Pô, você fica pesaroso, mas você não vê. A hora que você tem que viver um fenômeno como esse, é muito complicado. E quem disse que se você estivesse naquele momento, você teria percebido o que estava acontecendo? Tem isso também, né? Aí você pensa assim, eu gostaria muito de estar no momento por exemplo, da proclamação da República Brasileira. Rapaz, se você morasse no sul do Brasil ou no centro-oeste, se você não morasse ali naqueles estados, São Paulo, Rio, Minas, ali mais envolvidos com o processo, dificilmente você ficaria sabendo disso com menos de, sei lá, 6 meses. Sim. Né? Eu li outro dia um livro sobre a Revolução Chinesa, um livro de história, e o historiador dizia lá o seguinte: durante a Revolução Chinesa, quando tinha um acontecimento, por exemplo, uma grande batalha da Revolução Chinesa num canto da China, né, na década de 30, de 40, o outro lado da China ficava sabendo que houve essa batalha 6 meses depois. Né? Para você ver o tamanho das transformações pelas quais nós passamos. Quem poderia prever toda essa aceleração tecnológica, né? O mundo vem se desenvolvendo tecnologicamente, mas a aceleração ela foi
ela foi fenomenal, né? Hoje, por exemplo, pandemia tem um motor muito dinâmico para auxiliar nesse processo também. Exatamente, né? A pandemia, por exemplo, né? As últimas empresas que estavam sem se tecnologizar, sem entrar no mundo virtual, elas ou foram extintas ou tiveram que aderir. Né? Então acabou aquela resistência. Não, eu não quero entrar nisso, WhatsApp, eu não gosto disso, eu não sei. Não, era vida ou morte. Exatamente. Ou entra e continua, ou não entra e morreu. Não tinha. Até antes da pandemia, você ainda tinha uma certa margem de um mercado um pouco mais tradicionalista e tal, mas isso durante a pandemia foi a praticamente zero, né? Sim, sim. E é interessante perceber o quanto toda essa dinâmica histórica, comunicacional e tecnológica, elas vão transformando as lentes das pessoas justamente para os assuntos políticos, né? Eu falo isso muito com os meus alunos e tem um filósofo que eu gosto mais, que é o Byung-Chul Han, que trabalha muito essa temática. Então, assim, o quanto toda essa dinâmica evolutiva do processo social, tecnológico, comunicacional, tá alterando o nosso processo político e, honestamente, não é pro bom, não. Não, pois é. Era pra ser melhor, mas você me perguntou sobre os últimos 10 anos. Coincidentemente, os últimos 10 anos, a gente cai em 2013. 2013 foi o ano daquelas grandes manifestações de rua, não sei se você se lembra. O gigante acordou e voltou a dormir rapidinho. Você lembra disso? Pois é, aquelas manifestações que pareciam desconectas e eram centenas de reivindicações, era difícil você saber essa manifestação é pelo quê mesmo? Porque normalmente tem um carro-chefe, ali não tinha. Sim. O que é que aquelas manifestações revelavam? Uma insatisfação generalizada, não apenas por um aspecto, mas era um sinal do esgotamento, na minha opinião, né, de todas as interpretações que eu pude acessar, foi o sinal do esgotamento daquele modelo que a gente se acostumou a chamar de o presidencialismo de coalizão. Uhum. Né? Com os escândalos do mensalão, com as prisões, as descobertas efetuadas pela Operação Lava Jato, e que dia a dia demonstrava mazelas, né, do mundo político e administrativo brasileiro e mesmo judiciário. Tudo isso, quer dizer, foi gerando uma insatisfação, um mix de insatisfação, de esgotamento de modelo e, ao mesmo tempo, sem ter uma proposta. Porque é interessante acho que assim, você tem uma proposta e você tem uma crítica elaborada. Exatamente. Também. Era mais uma reação espontânea, uma digamos catarse. Assim. Uma catarse, exatamente. Teve, né? Uma catarse. Foi boa essa explicação. O filósofo italiano, ai, gente. Umberto Eco? Não. O filósofo italiano marxista, isso me quebra. Desculpe. Eu vou falar aqui, eu lembro o nome dele. Ele diz o seguinte, o momento de crise é quando o velho já não atende nem resolve. Sim. Né? Não tá pronto. Gramsci, desculpe, deu um branco aqui, o filósofo Gramsci, Antônio Gramsci. Ele diz, o que é a crise? É aquele momento em que o velho já não consegue resolver os problemas, mas o novo ainda não se estabeleceu. Sim. Então, esse intervalo é o que nós chamamos de crise, né? O velho se esgotou e o novo não se estabeleceu. Ou não é forte o suficiente para impor as suas soluções. Aí você vive aquele momento de crise, aquele speech and call. Então, 2013, para mim, é um pouco isso, sabe? E naquele momento, eu participei de algumas daquelas manifestações. Não existia praticamente ninguém pedindo golpe militar, por exemplo. Retorno à ditadura. Verdade. Porque tem gente que fala assim, porque 2013 era pedindo ditadura. Mentira. Quem fala isso não estava lá. Não tinha esse tipo de reivindicação. Ou se tinha, era ínfimo. Era tão ínfimo e tão insignificante que você nem via. Sim. Certo? O que acontece é que o governo ficou completamente paralisado diante daquilo, não sabia como interpretar aquilo, não sabia dizer o que era, não sabia como atender, era muito difícil lidar com aquela situação, né? Juntou-se a isso a crise de 2008, né, que demorou a chegar aqui, a chamada marolinha, mas chegou, né, em 2013. E aí, meu amigo,
a revolta foi para as ruas, né? Em 2014 até 2000, aí nós tivemos a eleição de 2014, contestação de resultados, um azar, um acaso ruim para a história nossa, a diferença muito pequena da vitória da Dilma Sim. Com o Aécio, uma vitória muito pequena, que deu margem a teorias conspiratórias. Que foram evoluindo depois. Isso aí foi não sei o quê, e é muito fácil a pessoa da política descambar para demagogia, né? Para começar a falar coisas para justificar derrota, por exemplo, né? E, em vez de assumir, não, nós perdemos, né? Não, é muito mais fácil você dizer que foi isso, aconteceu aquilo. Só um minutinho, vou ter que fazer uma pausa aqui, gente. No nosso um corte histórico da nossa história que tá boa pra caramba. Só um minutinho que eu tenho que fazer uma pausa pra PUC. VaptVupt, já volta. Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Que de hoje, que obviamente fala de política, mas fala da história da política. O papo aqui tá brutal, brutal. A gente tava falando sobre esse recorte aí dos últimos 10 anos. Isso. Chegamos em 14 a 16, que foi aquela bagunça. 14 né? Teve essa contestação de resultados que acabou de abalar a confiabilidade do sistema político. Então, nós tivemos... Aí, em 2015, houve uma tentativa de retomada desses protestos, mas aí já era outro tipo de protesto. Aí já era um protesto liderado por setores organizados mesmo, de uma visão mais de direita da sociedade. Cristalizou-se nesses movimentos uma visão muito anti o governo que estava, né, de plantão, que no caso era o PT, que vinha de 2 governos Lula e 1,5 da Dilma, né? Então, 3 mandatos e meio, né, digamos assim. E acabou que esse amontoado de gente aí que já tinha um objetivo, que era derrubar a Dilma. Né? Era derrubar a Dilma, era a palavra que vinha na frente. Atrás dessa palavra tinha muitas outras que depois nós fomos vendo aos poucos, mas essa era a grande palavra, né? E a Dilma não ajudou, né? A sua inabilidade política, que é reconhecida até por parte de pessoas do seu próprio agrupamento político, né? Ela, digamos que ela não era um exemplo de habilidade, né? Há várias anedotas que são contadas em vários livros políticos aí de história recente. Eles contam, né, como ela destratava, às vezes, líderes políticos em jantares, né? Assim, incidentes terríveis. E a gente sabe que a política é feita de grandes questões e tal, mas quando a coisa ganha um aspecto também de implicância, de problemas, um ranço pessoal com uma figura como o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, isso pode ter consequências, né? Não é como você ficar grilado com um motorista de ônibus aqui. O cara era o presidente da Câmara, era o 3º na ordem de sucessão da República, né? Então, isso tudo foi levando a chegarmos a 2018 e a Lava Jato pega todo mundo. Essa era a palavra de ordem. Pega todo mundo e foi limpando o campo. Quem foi sobrando? Sobraram alguns partidos de centro, né? Alckmin, Marina, até mesmo o próprio Ciro, né? Sobrou o candidato do PT, né? Que eles queriam que fosse o Lula. Acabou, como o Lula foi preso, ficou o Haddad. E no outro extremo aqui, sobrou quem? Bolsonaro. Quem era Bolsonaro? Bolsonaro era um despreparado. Um sujeito que sempre foi um deputado medíocre. Um deputado sério, assim, que nunca teve um só projeto de destaque aprovado em 20 e tantos anos de mandato. Mas esse sujeito, ele tinha a linguagem que casava com aquele momento de radicalização, de esvaziamento do centro, e que o discurso político estava muito polarizado. Eu costumo dizer, se você concorda, que o Bolsonaro era a cara para um discurso pronto. Exatamente. Faltava até a cara. Você resumiu bem. É exatamente isso. E ele, com esse passado militar, embora tenha sido excluído do exército, né? Por mau comportamento e ter planejado, inclusive, atentados terroristas dentro do exército. Isso aí está muito bem narrado em vários livros, né? Referendado até pelo Figueiredo, inclusive, enquanto presidente. Exatamente, o Figueiredo tem a frase famosa dele, né? Então, o Bolsonaro, então, foi isso, né? Você veja, a votação do Alckmin, que tinha sido candidato, teve
uma expressão grande de votos quando foi candidato anteriormente, né? O PSDB foi quase a zero, o MDB foi quase a zero, uma campanha milionária do candidato do Meirelles, né? Do candidato do MDB, foi quase a zero. Marina, que estava em alta até 2014, estava em alta. Ela sai em 2010 muito bem, depois começa... Em 2018 foi quase a zero. Esse pessoal todo foi quase a zero. Você vê que o único que teve algum destaque foi o cara do Novo, que era uma novidade também, para mostrar como estava vazio todo o cenário político, né? Então eu acho que é isso. Esses 10 anos foi o esgotamento desse modelo, né? E que levou agora a essa coisa do parlamento percebendo esse esvaziamento, essa falta de um modus operandi, de uma maneira de operar o sistema político, de fazer com que o equilíbrio dos poderes ali funcione. Eles começaram a falar, pô, uma falta de proposta melhor, nós vamos começar a dar a nossa. E aí, meu amigo, veio o orçamento secreto e agora nós estamos assistindo de camarote, né, o governo recém-impossado, né, do presidente Lula, sendo também, nesse momento, objeto de pressão violenta porque o parlamento quer impor como é que vai se dar esse relacionamento entre executivo e legislativo. E a rusga maior, pelo que eu percebo até então, é que, obviamente, teve essa crescente de poder do legislativo, eles se perceberam, desde Eduardo Cunha, o jogo mudou, né, inverteu, até você me colocou, né? A gente vê de um histórico de presidentes que não conseguiram se colocar e a população comprar a ideia, né? Então eu concordo com você que 2013 foi uma catarse completamente acéfala, depois de 14 e 15 deu uma galera esperta, cooptou o movimento e direcionou. Isso mesmo. E de lá pra cá, não teve presidente de pulso. Aí o parlamento viu a bagunça, ó, é nóis, papai, daqui que eu chuto. Eduardo, eu falei várias vezes já aqui com o pessoal, a sorte do Bolsonaro é que não era o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara. A pessoa tinha caído há muito tempo. Tinha. E aí você chega no momento onde as questões políticas vão pra dentro do parlamento, onde o povo não tem acesso, vê alguns flashes, alguns frames, e vai partir pra onde? Pro personalismo, do eu gosto, eu odeio. A gente vira 2022 essa batalha campal que foi a eleição. E bem colocado. De fato, hoje a gente vê com clareza que o Arthur Lira, ele tá pegando o Lula e fala assim, ó, aquela cabecinha de 2002 aqui não cola mais não, barbudo. Exatamente. Ou você vai jogar o jogo, ou não travar você. Vai jogar você. o jogo como nós definimos o jogo. E uma pergunta que, pra mim, ela é fulcral pra esse momento, porque eu sou um dos grandes críticos dos partidos brasileiros. Você é presidente de partido. Como é que fica a dinâmica partidária nesse momento de esvaziamento de ideologias, de esvaziamento de agrupamentos, e parece que é um ou outro líder, um outro elemento que consegue tanger todo mundo? O que o partido vai... Pra que tá servindo os partidos, Giovanni? Rapaz, essa pergunta sua foi muito boa. Apertei o homem agora. Não apertou não, porque eu não faço parte dessas coisas, né? Mas assim, essa é uma grande questão, mas poucos veem essa questão, o esvaziamento do que se chama partido político, né? Por exemplo, no presidencialismo de coalizão, os líderes partidários tinham um grande papel. Então, por exemplo, o presidente da Câmara se reunia com os líderes dos partidos que definiam o voto das suas respectivas bancadas. Então, naquele colégio de líder ali, chegava ali, fechava, não, nós vamos então apresentar tal proposta e tal, e o cara já saía dali, ó, a nossa bancada declarou o voto, nós temos 26 deputados, então nós vamos votar a favor de tal proposta. E ali tinha um ou outro que saía, mas era mais ou menos 26 votos. Isso não tem mais. O papel de líder partidário no parlamento, nós estamos falando só do parlamento por enquanto. No parlamento, o papel do líder partidário se esvaziou completamente. Hoje, por exemplo, o Arthur Lira, ele é do PP, Partido Progressista. Progressistas, né? Parece que chama hoje. Não é nem Partido Progressista, é Progressistas. E o Lira manda mais, por exemplo, na bancada do União Brasil do que o líder e o presidente do União Brasil. Né? É muito interessante. Então ele tá cobrando o ministério que era do União Brasil. É muito interessante você ver isso, né? Que ele lidera a maior bancada do Congresso. Então, essa leitura que a gente fazia antes das bancadas, tem aqui o PT com não sei quantos, tem aqui o PL, tem aqui o MDB, tem aqui o PSDB, não. Isso aí são poucos os partidos que ainda vivem essa dinâmica de liderança.
né? Tem o do governo, mas é o governo, né? Então o governo tem o poder, né? Por exemplo, o PT teve que votar de um determinado maneira, mas aí você tem o garrote do governo. O cara tem lá espaço em ministérios e tal. Fala, não, tudo bem, você não quer votar, mas você sai fora. Você vai com a sua mochilinha lá para a oposição, então. Né? Mas se não tivesse, era a mesma coisa, uma dificuldade. Você vê que nessa coisa do esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, nós tivemos aí vários petistas que votaram favoráveis. Pois é, essa é uma situação interessante, e aí você me traz uma perspectiva que eu não tinha olhado para ela, que de fato o Arthur Lira hoje, ele manuseia as bancadas da maneira que ele quer. Ele bem quer. A construção dessa base do governo, que na campanha veio com a conversinha, é uma base alargada, uma base mais plural, não tá funcionando, né? Porque a hora que a rocha, cada um pro seu lado. Porque aí a gente vai para outra questão, né? Que é uma questão que é uma questão política que é relativa ao governo. Na minha opinião, primeiro é o seguinte, que no segundo turno, eu e meu partido, nós apoiamos a candidatura do Lula no segundo turno. No primeiro turno, não, nós somos de Simone Tebet. Mas no segundo turno, na nossa opinião, a prioridade era derrotar Bolsonaro. Né? Então, nós fomos ali. E eu acho que o Lula, ele não estaria enfrentando tanta dificuldade se ele tivesse perseverado no discurso e na prática de uma frente ampla. Quando você vê o Lula priorizando discursos pró-Venezuela, certas pautas muito setorizadas que meio que provocam, né, esses setores ainda muito reticentes, muito recalcitrantes contra o PT, né? Então, quando ele faz isso, ele se isola dos seus aliados do segundo turno, daquela ampliação que foi necessária para ganhar. Sim. Se não tivesse tido, não tinha até porque a margem foi muito pequena também. Muito pequeno. Então, essa questão, eu acho que leva o Lula para um caminho perigoso de certo isolamento. Porque a situação já não é boa no Congresso. Mesmo juntando todas as forças que o apoiaram no segundo turno, não é o suficiente para ter maioria. Ainda vai ter que ampliar mais. Vai ter que trazer gente que fez campanha, às vezes, pro outro lado. Sim. Mas às vezes não é tão apaixonado, não é tão radical assim. Você tem que fazer isso. Isso é um movimento normal que se faz em todos os parlamentos do mundo. Mas tem que ir trazendo. Só que se você começa a priorizar pautas muito estreitas, muito exclusivamente só do PT, você descontenta os seus aliados e você meio que dá munição para os seus adversários. Então essa coisa toda essa encenação aí do Maduro, veja bem, eu não vejo problema nenhum, o Brasil tem que ter boas relações com o vizinho Venezuela. Espera aí, calma aí, nós vamos falar isso agora no YouTube. Nós vamos pro YouTube agora falar sobre essa pauta, porque ela é polêmica pra caramba, que gerou essa semana e mexeu o doce de muita gente. Ó, você que tá aqui na PUC TV, QR Code na tela, vai pro YouTube agora correndo, porque o papo vai continuar lá e essa pauta da Venezuela vai dar pano pra manga. Ó, telefone na tela, liga pro Elias, vem anunciar com a gente. Giovanni, chama o pessoal pro YouTube e bora pra lá. Vamos lá, gente. Vamos continuar esse papo aqui que promete muito. Gente, bora. Olá, pessoas. Agora só no YouTube. Quem tava na PUC TV e veio pra cá, parabéns. Excelente escolha, porque o assunto tá pegando fogo. Eu acho que é uma aula que a gente tá tendo aqui hoje, né? Uma análise muito mais aprofundada e com cabedal, e com know-how pra falar sobre o tema política, que é o que abriu o programa de hoje, tá certo? Então, assim, quem acabou de chegar do YouTube, da PUC TV, sininho tá aqui, vai lá, clica, se inscreve no canal, passa a participar com a gente, interage, manda mensagem, vai na rede social da galera aqui, troca ideia, porque esse programa é feito pra vocês. Então a gente tem que ter essa interação. Toda semana tem gente muito boa, muito qualificada aqui para nos ajudar a entender todo esse complexo de elementos que compõem a nossa vida social, coletiva, política. E essa semana, uma das pautas que pegaram fogo foi o que o Lula falou em relação ao Nicolás Maduro, um camarada que, no mínimo, ele é polêmico. Na minha leitura pessoal, é um ditador, como vários outros no mundo. E o que o Lula falou foi bobagem, foi groselha. Mas eu quero saber do Giovanni, porque ele tá analisando aí que, de fato, o que o Lula tem feito até aqui, em muita medida, tá o deixando mais
à margem do processo político que ele precisa exercer para tocar o governo. Está claro, né? Porque o Arthur Lira tá dando na cara dele todo dia. Exatamente. E essas bobagens que ele tem falado da Ucrânia, agora do Nicolás, tá pegando mal, né? Não, é o que eu tava dizendo. Então, por exemplo, quando o Lula começa a priorizar pautas exclusivistas, apenas apoiadas por setores do PT, não é nem pelo PT como um todo, dentro do PT você tem pessoas... Por exemplo, quando ele entrou nessa história da Ucrânia, beleza, o Brasil jogar um papel de tentar pacificar, o Brasil sempre teve, mais ou menos, o Brasil está na origem da ONU, né? Está na origem da criação da ONU, está o Brasil. Beleza. Só que ele já entrou com um viés meio pró-russo, já sugerindo que a Ucrânia pudesse entregar a Crimeia para obter em troca a paz. O presidente Zelensky respondeu: você entregaria a Amazônia se fosse numa situação semelhante? Não é? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Exatamente. Já dizia minha mãe para mim desde criança. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então ouviu essa latada do Zelensky. Depois começou a falar que a União Europeia e os Estados Unidos estavam apoiando, estimulando a continuidade da guerra. Veja, um país que foi invadido, né? Então ele fala muito... isso reflete muito o cérebro de um certo tipo de esquerda. Uma esquerda que ainda não superou a Guerra Fria. Que está lá atrás ainda, que não viu. Que está preocupado com o imperialismo norte-americano e fechando os olhos para o imperialismo russo. Que nesse momento é muitas vezes mais agressivo do que o americano. Então, essas coisas todas, e agora culminando com a visita do ditador venezuelano. Veja, eu acho que o Lula tinha que trabalhar melhor assim, por exemplo, visitar a China, beleza. Tentar influenciar na paz, beleza também, muito bom. Só que sem viés pró-Rússia, né, nessa pauta, e na pauta Venezuela, garantir a retomada de relações comerciais com a Venezuela. Não fazer uma apologia, trazer o ditador para tentar passar pano para ele, para tentar falar que ele é o cara, né, que é um democrata. Não, e outra, negar situações da Venezuela. Não, e ele teve que ouvir, aí ele teve que ouvir o presidente do Uruguai e o presidente do Chile contestá-lo numa reunião que ele tinha tudo para ser a pessoa unânime. Então, e que antigamente era o que ele fazia bem, né, Fazia Giovanni? muito bem. Então eu vejo que o Lula, ele tá levando muitos gols contras por obra dele. Ele mesmo, não é nem a oposição. A oposição tá meio perdida. Sabe? E o Lula fazendo umas coisas que por exemplo, se ele ficar só na primeira parte de retomar a relação com a Venezuela, eu tenho certeza que grande parte do Congresso estaria com ele nisso aí. Sim, a gente não pode ser, os caras são nossos vizinhos. Se ele ficasse só no capítulo de paz, de buscar a paz da guerra da Ucrânia, da invasão russa contra a Ucrânia, eu acho que muita gente, quase todo mundo, estaria do lado dele. Mas quando ele ultrapassa certa linha, ele começa a se isolar. E me preocupa muito a atual situação política do governo Lula. Chegou a um ponto muito rapidamente de estar com as costas na parede, emparedado mesmo pelo parlamento, particularmente pelo Arthur Lira, né, que tem essa voracidade pelas verbas. Então, eu não tô vendo essa consciência de que eles precisam retomar aquele caminho da amplitude que garantiu a vitória no segundo turno. É isso que eu acho que é o caminho, é a única solução que o governo teria que ter. Mas para isso você vai ter que sacrificar algumas pautas muito exclusivas. Ele vai ter que elaborar mais ou menos, nós vamos priorizar essas aqui. São 10, são 20, mas são essas 10 e 20 aqui, nós vamos trabalhar em cima disso. Não é assim, amanhã cedo nós vamos relançar o Fusca. Entende? Não pode ser essas coisas que estão acontecendo. Agora nós vamos cavar poço de petróleo na Amazônia. Sem nem pesar direito qual a consequência até mundial que isso tem. Né? Eu acompanho muitos jornais da Europa, morei lá há muito tempo, né? E eu faço um esforço para não perder esse vínculo. Estou sempre acompanhando, lendo e tal. A repercussão muito negativa dessa questão do marco das terras indígenas, né? E da questão do petróleo na Amazônia. Essas duas questões repercutiram muito, mas muito negativamente na imprensa europeia.
né? Então, essas coisas têm que ser pesadas. E se você vai governar, você tem que ter a sua pauta. Não pode ser uma coisa assim, você tá tomando café aqui, o cara, o que você acha de apresentar um projeto de lei assim? Não é desse jeito. Você não tá tirando o carro na Praça do Avião, amigo, né? Não é desse Tá jeito. fazendo a coisa Você mais ganhou a séria. eleição por uma quantidade de votos menor do que a população de Aparecida de Goiânia. Eu falo para alguns amigos meus, assim, muito apaixonados, né, lulistas, muito apaixonados, assim, porque eu votei no segundo turno, mas eu não sou um apaixonado, né, eu faço política, assim, de uma maneira que eu acredito em princípios, eu não sou apaixonado por pessoas. Não, e até porque as pessoas são falíveis, E eu né? falo muito pros meus alunos também que voto de segundo turno é o voto da negação. O voto do primeiro turno é o voto do que eu gosto. O segundo turno é assim, eu não quero que o outro ganhe. Exatamente. Então não adianta se iludir, não. Exatamente, para garantir a maioria, né? Para um que não é o que você deseja. Isso. Exatamente. Então, eu falo para eles, rapaz, nós quase perdemos essa eleição. Desce um pouco. Menos. Nós temos uma minoria flagrante no Congresso. Não adianta ficar querendo radicalizar em discurso, que isso não vai levar para lugar nenhum. Tem que construir pautas, ver como que avança dentro desse quadro geral que não é muito positivo. Exatamente. Eu até tava voltando de Brasília ontem com o Elias, tava pensando, cara, parece que tem hora que o Lula olha assim e fala, não, tem uma merda ali, eu vou lá pisar nela. Tô aqui andando direitinho, mas eu vou pisar naquele cocôzinho ali, porque eu não resisto. Infelizmente, política é isso. E essas dinâmicas todas vão influenciando na nossa vida cotidiana. Esse é o ponto, você tem que entender claramente. Mas sabe, o Lula, ele é melhor do que essa esquerda mais tradicional, mas ele ainda tem alguns apegos. Sim. Por exemplo, a esquerda mais antiga, a esquerda que não se renovou, tinha essa certa idealização da União Soviética, da ex-União Soviética, hoje, digamos, sucedida pela Rússia, né? O problema é que as pessoas não veem que a Carolina na janela, né? O tempo passou na janela e só a Carolina não viu. O tempo passou na janela e só essa esquerda antiga não viu. A Rússia atual, ela não é Exatamente. a União Soviética, entende? Não é. A Rússia atual, por exemplo, na Europa, quem apoia Putin é a extrema-direita. São os amiguinhos da família Bolsonaro aqui. Então eu fico vendo algumas pessoas da esquerda fazendo esse discurso pró-Putin como se tivesse sendo uma grande demonstração de coerência, né, de luta revolucionária e tal. Você vai ver, o cara tá se alinhando às coisas mais atrasadas do mundo. Porque é isso. É um imperialismo que não avançou, mas que tem um arsenal muito grande, um arsenal inclusive nuclear, né? Tem um território muito grande, mas economicamente um desastre. Um país que até hoje fornece, parece nós, né? Até hoje fornece só produtos primários, né? E não conseguiu se industrializar, não conseguiu avançar. Tanto que agora a China está colocando a Rússia no bolso, né? Mas em breve a Índia vai fazer uma coisa. Exatamente. Então, esse país, quando percebe que está decaindo, apela para a única coisa que ele tem, que é o quê? O poderio militar. E aí você vai passar recibo para isso? Você vai concordar com isso, né? Então, eu acho que o mais importante na política, quando a gente vê assim, o que é a política hoje? Eu acho que hoje a política é construir no Brasil um terreno de consenso. Um terreno de consenso, até onde dá para avançar, sem pressa, sem querer forçar demais, porque a situação não é tão bonita quanto as pessoas pensam. Não é porque o Lula venceu por uma quantidade de votos mínima. Então mostra que esse outro lado, que era identificado com o governo anterior, tem um apelo eleitoral. E fez uma bancada maior do que a que o presidente fez. Então, essas coisas têm que ser levadas em conta na hora de você pensar numa pauta que seja viável para o país. Não basta ser uma pauta bonita. É muito bonito defender isso. Beleza, mas é viável. Vai passar no Congresso? Tem força para ir para frente ou não? Porque se não tem, você está enganando os outros. E está caminhando você está indo para um beco sem saída. Né? Que vai levar a várias derrotas, esvaziamentos e sabe lá o quê. Porque aí, esse grupo liderado pelo Lira, quando percebe que o governo é fraco, veja o que eles fizeram com o Bolsonaro, né? Eles entraram e tomaram conta. E se o Lula não voltar para essa pauta mais ampla e conseguir ampliar, a perspectiva não é muito boa, não. Porque eles têm um mandato de 4 anos, uma maioria folgada que segue, coisa que o governo não tem, não é?
Então isso pode gerar muitos problemas. O Lula tem que rever essas questões todas. É interessante a gente pensar que o parlamento decidiu destituir a Dilma. Isso está comprovado historicamente. O parlamento tutelou Bolsonaro. O que quem elegeu o Bolsonaro não jamais imaginou. E tutelou o Temer também. O Temer, porque o Temer ele era só um tampão. Ele já entrou sabendo que o papel dele seria aquele. Agora, o Bolsonaro que entrou com a verve de eu não negocio, foi totalmente tutelado. Disso. Nós não negociamos, não farei composição. Na musiquinha lá do Augusto Heleno, se gritar pega sentando, não sobra o meu irmão. Do Eduardo Bolsonaro. Vergonhoso aquilo ali. Tuteladaço, acabou. É verdade. Lula agora tá se colocando na mesma posição. E o que não se esperava, porque politicamente, o que a gente tem de histórico do Lula, ele põe esses três no bolso. Dilma, Temer e Bolsonaro. Agora ele tá se colocando numa posição de risco. E isso concordo muito com você, é bastante complicado. Porque a hora que o parlamento resolve, cara, não tem como segurar. Isso. E esse parlamento, que hoje é base de oposição do Bolsonaro, ainda tem um diferencial, Giovanni, que eu tenho interpretado, que é boa parte ali tem uma capacidade de comunicação com a sua base, com a sua massa, e infla essa galera de uma maneira que é muito fácil gerar movimento social de novo. É verdade. Então, assim, o que as esquerdas não conseguem fazer e estão apanhando dia e noite na rua porque não conseguem mais mobilizar o seu grupo. E política é isso. Política é oratória e força de mobilização. Isso mesmo. Se o governo não tem uma coisa e não tem a outra, pode dar realmente muito ruim. Exato. Mas pensando nesse cabaré todo que a gente está vivendo, ano que vem tem eleição. E a eleição que, na minha leitura, é a que mais dá trabalho, porque é a eleição do buraco na rua, da luz, do poste, da creche. E o cenário tá zoado desde o ano passado e está posto, né? Você como presidente de partido, e aí até peço ajudar a gente a esclarecer para a população, de um partido que fez uma federação com outro partido, numa perspectiva nacional, e que agora, pela primeira vez, vai ser confrontado com a política local, e que a nacional e a local, às vezes, conflitam muito. Como é que você enxerga que vai ser esse novo contexto para a eleição de 2024, Giovanni? Olha, primeiro assim, de uma forma geral, o quadro de 2024 pode até ser mais simples se o governo fizer esse movimento de ampliação. Você favorece a formação de alianças nas cidades, nas capitais, não é? Se você é mais amplo. Se você não é, o governo pode amargar uma derrota terrível. Que foi o que aconteceu com o Bolsonaro, inclusive, Exatamente. em 22. Então isso não tá fora do radar, isso pode acontecer. Não vou dar uma de futurista aqui dizendo que vai acontecer, porque eu não sei, né? Mas, por exemplo, aqui em Goiânia, eu, particularmente, tenho feito contatos, conversas e tal com pré-candidatos do que nós chamamos de campo democrático e de campo de renovação. O que seria isso? Pessoas que primeiro, têm uma prática e uma concepção democrática, né? Porque não nos interessa nos aproximar de pessoas que são assumidamente autoritários e defensores de sistemas autoritários, isso não nos interessa como partido, né? E segundo, de renovação, por entender que Goiânia está estagnada. A administração de Goiânia há muitos anos está na mesmice. Não é de agora, não. Não vamos dizer, porque entrou o vice do Maguito e está em mesmice. Não. Continua num processo de mesmice. Desde 2008, lá, quando eu fui candidata a prefeito de Goiânia, eu acho que o Elias tem a lembrança disso, que a gente propunha essa renovação. Renovação que não veio. Você hoje vai em busca de serviços na prefeitura, a informatização, a digitalização caminhou muito pouco, muito devagar. Sabe aquele tipo de experiência que você tem assim, cara, se estivesse escrevendo num papel de pão era mais rápido? Pois é, porque é aquela digitalização feita pelas metades, mal feita, que não inclui treinamento, capacitação dos servidores, né? E as ferramentas às vezes são compradas por interesses outros e não pelo interesse público mesmo. Esse aqui é o melhor não pela efetividade. É o melhor aplicativo para essa situação. Não, muitas vezes a gente sabe que às vezes a compra é feita com base em outros fatores, né? Então, a administração, de certa forma, de Goiânia, ela vem numa mesmice há muitos anos. Então, nós precisamos dar a volta por cima, ter uma administração mais empolgante, mais dinâmica, encarar esse desafio, por exemplo, do transporte coletivo, né, do trânsito.
Não dá pra gente continuar apostando no transporte individual. Sim. Ninguém tá defendendo proibir o transporte individual, não se trata disso, mas é criar realmente que seja palpável e viável a alternativa do transporte coletivo, Vamos falar, seguro, de qualidade. Qualquer lugar mais evoluído, usa-se muito pouco o transporte individual. Exatamente. E aqui não, Porque né? Aqui, racionalmente é pior. aqui o sonho de todo mundo é se ver livre de ter que andar de ônibus. Exatamente. Então acaba indo comprar um carro, né? Então, essas coisas aqui em Goiânia, a gente então tem procurado fazer. Nós tivemos uma conversa muito produtiva com um dos pré-candidatos do PT, que é o Mauro Rubens. Temos uma conversa aí já em fase de agendamento com a Ava, foi uma das suas entrevistadas aqui, e com o Elias do PSB, o Elias Vaz também, né? E queremos também conversar com o professor Edivardi, com a Adriana Corsi, com todas essas pessoas que transitam nesses partidos mais democráticos, né? Uhum. Eu citei apenas alguns exemplos, nós vamos muito além disso aí. Mas essa é a ideia, de tentar fazer com que essa defesa da democracia, de certos princípios, certos valores, se reflita na eleição municipal. Só que não é muito simples. Uhum. Porque às vezes no município, quanto menor o município, mais particularista o interesse. Sim. Então, por exemplo, você vai para uma cidade interior, eu sei disso, eu sou presidente estadual, né? Pela segunda vez eu sou presidente do partido, eu fui nos anos 2010 a 2012, e agora eu voltei, né? E assim, município, amigo, às vezes o cara tá no PT, mas não tem nada de PT. Na Sim. verdade, tá no PT porque o inimigo dele de futebol tá no outro partido. Não é nem uma questão ideológica, né? O município tem lá a sua dinâmica própria. Então, construir esse xadrez não é simples. E para nós, particularmente, complicou um pouco mais com a federação. Aí eu vou tentar explicar para você. É. A federação é o quê? A federação é uma tentativa de juntar partidos, de aproximá-los de partidos que tenham ideias mais convergentes. A ideia do legislador foi criar uma situação para que ao final de 4 anos, que é o processo, que é o período da federação, possa haver, por exemplo, fusão. Uhum. Que a fusão aí, os dois desaparecem, né, e formam um só partido. Por enquanto são 2 partidos ainda. Eu sou presidente estadual do Cidadania, né? E o PSDB tem o seu presidente estadual. Eleitoralmente, nós federamos. Significa que nós lançamos uma chapa única de vereadores, por exemplo, né? Em 24 lançaremos uma chapa única de vereadores, PSDB e Cidadania, e apoiaremos o mesmo candidato a prefeito. Seja um dos dois partidos, ou seja um aliado. Uhum. Porque a aliança para vereador não é possível, mas a aliança para prefeito é possível ainda. Então, é isso, a federação. Isso parece simples quando explica assim. Mas no município lá, o Cidadania tem a preferência pelo Zezinho da padaria. Enquanto que o pessoal do PSDB gosta mais da Maria da frutaria. Entende? Então, você conseguir casar isso e formar uma chapa única. E de repente os dois são inimigos mortais, inclusive. Dentro ali daquele universo deles, mortais. Né? Ô, Vicá, você falou da galera aí. Ok, são nomes que a gente já tem falado muito aqui no programa, mas você pulou um nome. E a hora que você bota o PSDB na mesa, tem que falar dele. E o papel do Marconi nesse negócio todo aí? Não, mas o Marconi não é candidato a prefeito. Ele já descartou essa possibilidade várias vezes, inclusive comigo, pessoalmente. Mas ele já fez isso em entrevistas, né? É porque o Marconi não veio aqui ainda, né, gente? Tá esperando o Marconi vir aqui. Como ele não veio, eu perguntar e o Marconi é o presidente da nossa federação em Goiás. E eu sou o vice-presidente, né? Então ele é o presidente, eu sou o vice. Então a gente sempre se encontra e tal, e tá claro, ele não é candidato a prefeito, né? Ele perguntou qual era a minha opinião, foi exatamente essa. Eu falei para ele, concordava plenamente com ele. Não é o momento dele ser candidato. O momento agora é da gente construir o partido, tentar fortalecer as duas agremiações, preparando para uma eleição de 2026. Aí sim o nome dele está colocado, como sempre está colocado, né? A que ele vai ser candidato, aí nós veremos lá na época. Mas nessa eleição eu acho que não é o caso. O importante é o pessoal que está em casa entender que política se faz olhando para trás, olhando para agora e olhando para frente. Sempre, gente, sempre. O pessoal, mas acabou a eleição agora, já tô falando. É assim mesmo que funciona, tá? Tem 2 momentos na política: a eleição e a pré-eleição. Uma começa, a outra acaba. Uma começa, a outra acaba. E 2024 tá aí.
Falta um ano, mais ou menos, para começar o período eleitoral. Uma eleição complexa, porque em todos os municípios do país. Então a briga sempre é muito Agora, você quer mais... Você tá achando que tá complexo? Você quer piorar? Manda o pau. Rapaz, a federação que hoje tem Cidadania e PSDB tá discutindo a sua ampliação. Sabe com qual partido? MDB. Putz! Agora você imagina o que vai virar aqui em Goiás. Não, Goiás a gente sentar MDB, PSDB e Cidadania. Nossa, João, mas aí vocês estão muito doidão. Pois é, mas a questão é discutida nacionalmente, né? Então, esse é um problema. Não, mas quem tá discutindo traz o cara pra Goiás aqui, pega na mão dele e vai roda de Fusca os municípios. Gente, quem é de Goiás, né? Tá no YouTube, o Brasil inteiro assiste a gente, mas quem é de Goiás? Tem município aqui que PSDB e MDB... Não mistura de jeito nenhum. Se jogar no curral e der uma machada pra cada um, não sai ninguém. Tipo o Mad Max Thunderdome, sabe? 2 homens entram, um homem sai. O trem aqui é sério. Eu só sei, eu quero ver isso de camarote. Nosso papel aqui é esse. É botar o povo sentado aqui e falar o que tá fazendo. Giovanni, estamos chegando aqui no final do programa. Quero agradecer demais pela aula que você deu pra gente. Eu entendo que é muito importante mostrar para as pessoas que a gente pode falar de política sem ter que o tempo todo erguer a bandeira e ficar balançando, sem ter que ter um mandato, poder olhar para o contexto sociopolítico e falar assim, cara, a nossa vida vai melhorar se a gente for todo mundo por esse lado, se a gente se organizar melhor, se a gente mudar algumas coisas, se certas pessoas pararem de falar bobagem, e se outras pessoas desaparecerem de vez, porque são chatas pra cacete também. Então, assim, muitíssimo obrigado, tá? Quero te agradecer e deixar um espaço aí para você falar com essa audiência em relação aos projetos e aonde te acha para continuar a conversa. Eu gostaria de agradecer a você, ao Elias, pelo convite, desejar muito sucesso a essa iniciativa de vocês, esse videocast, esse programa, que ele alcance uma audiência significativa, porque você abrir esse tipo de espaço para o debate, para a apresentação de ideias, é muito importante. As pessoas estão muito acostumadas a, quando fala política, pensar em coisas pequenas, interesse pequeno, troca de favores, que é uma coisa que faz parte do conjunto. Mas o que baseia mesmo a política é uma necessidade que nós humanos que vivemos em sociedade temos de viver em conjunto. E se a gente não tiver a política para intermediar, vai ser o quê? Guerra de todos contra todos. E aí, quer dizer, é a lei do mais forte? O que é? Quem tiver a faca maior predomina? Quem tiver mais músculo vence? O que é? Não é? Então a política é isso, é essa tentativa de você chegar a consensos de maneira civilizada. Então eu acho que esse programa de vocês ajuda muito, eu espero ter dado alguma contribuição. Cara, contribuiu demais da conta e eu tenho certeza que você que acompanhou o programa até agora vai fazer uma benfeitoria para a sua coletividade, para os seus amiguinhos, quer pegar o link que tá aqui no programa, que vai lá em compartilhar, pega o link, manda para a galera do WhatsApp, compartilha esse material para vocês mostrarem para as pessoas que às vezes ficam falando groselha na resenha do futebol, vai para boteco conversar bobagem, fala, gente, ó, assiste isso aqui, entende um pouquinho mais, pra vocês poderem até reclamar melhor, tá bom? Gente, agradecer aqui mais uma vez o Giovanni, o Rafa nas picapes, o Elias, daquele papel tradicional de Elias, e hoje não tem assessor de ninguém, produtor de ninguém, é nós mesmo, e vamos fechar o boteco com um brinde. Giovanni, obrigado.